Há homens que nascem para resolver equações. E há aqueles, raros como fracturas no mármore, que nascem para ser a equação, com todas as suas variáveis impossíveis, todas as suas soluções que não deveriam existir. Julius Robert Oppenheimer era esse tipo de homem. Filho de imigrantes judeus em Nova York, cresceu absorvendo o mundo como uma esponja mergulhada em ácido. Tudo entrava, tudo transformava, e o que saía nunca era inofensivo. Falava 8 idiomas. Devorava a filosofia sânscrita às 3 da manhã. Ensinava física quântica com a cadência de um poeta maldito. Os colegas o admiravam. Os professores o temiam. E o governo americano, em 1942, teve a ideia mais luminosa e mais sombria de sua história. Entregou o fim do mundo nas mãos de um único homem. O Projeto Manhattan não era apenas uma missão científica. Era um pacto. E como todo pacto celebrado nas sombras, seu preço verdadeiro só seria revelado muito depois da assinatura. No dia 16 de julho de 1945, às 5h29 da manhã, o deserto de Trinity prendeu a respiração. E Oppenheimer sussurrou palavras do Bhagavad Gita que nenhum físico deveria jamais precisar pronunciar fora de um templo. Para construir o impossível, primeiro era preciso apagar o mundo real. Los Alamos foi erguida do nada, literalmente. Uma mesa plana isolada no alto das montanhas do Novo México, acessível apenas por uma estrada de terra que o governo americano preferia que ninguém soubesse que existia. Sem nome nos correios. Sem endereço oficial. Apenas uma caixa postal em Santa Fé e o peso coletivo de segredos que dobravam o ar como calor de verão. Oppenheimer foi o arquiteto desse silêncio organizado. Reuniu os maiores cérebros do século, Fermi, Bohr, Feynman, Teller, e os trancou numa comunidade fantasma onde as correspondências eram censuradas, os telefones monitorados, e a paranoia do FBI circulava pelos corredores como corrente de ar frio sob as portas. Mas o verdadeiro conflito não estava nas equações. Estava dentro dele. Oppenheimer carregava uma contradição estrutural. Era homem de esquerda supervisionando a arma da direita. Tinha amigos comunistas, sua ex-companheira, Jean Tatlock, era afiliada ao partido. Seu irmão Frank também. O general Leslie Groves, seu superior militar, sabia disso. E escolheu usá-lo mesmo assim, porque o gênio era insubstituível. Enquanto os cálculos avançavam, Jean Tatlock foi encontrada sem vida em sua banheira em São Francisco. Janeiro de 1944. Veredicto oficial, o próprio gesto. Oppenheimer nunca acreditou nisso completamente. E essa dúvida, aquele fio solto que nunca foi puxado até o fim, ficou irolado em torno de sua consciência como arame farpado. Ele continuou trabalhando. Porque o que mais assusta num gênio não é sua capacidade de destruir. É sua capacidade de justificar. Há momentos na história que partem o tempo em dois. E depois? O mundo ainda dormia quando a contagem regressiva chegou ao zero. 230 cientistas contiveram a respiração em bunkers improvisados a quilômetros de distância. Alguns usavam óculos de solda. Outros simplesmente fecharam os olhos, como se a pálpebra humana fosse proteção suficiente contra aquilo que estavam prestes a liberar. Oppenheimer ficou de pé. Olhou diretamente para o horizonte. E o horizonte respondeu. A luz veio primeiro, não como iluminação, mas como revelação. Uma claridade que não pertencia ao sol, que não respeitava as sombras, que atravessou montanhas e dunas e chegou a Las Vegas como um fantasma branco às portas de um cassino que ainda nem havia aberto. Depois veio o calor. Depois o som, um trovão que não tinha nuvem, um estrondo que não tinha tempestade, uma percussão que a terra sentiu antes que os ouvidos processassem. E então a nuvem. Aquela nuvem. Em formato de cogumelo, como se a própria natureza tivesse escolhido a forma mais orgânica possível para empacotar o apocalipse. Oppenheimer não sorriu. Não chorou. Sussurrou sânscrito para o deserto vazio. Agora me torne a mort, o destruidor de mundos. General Groves, ao seu lado, apenas apertou a mão do cientista e disse que o trabalho estava completo. Mas Oppenheimer sabia, com aquela precisão cirúrgica de quem passou a vida resolvendo o que outros nem conseguiam formular, que o trabalho não estava completo. O trabalho havia apenas começado. 21 dias depois, Hiroshima deixou de existir como a conhecíamos. 78 mil pessoas silenciadas num único instante. Nagasaki, 3 dias após, acrescentou mais 40 mil ao registro. Números tão absurdos que o cérebro humano os transforma automaticamente em abstração, porque é o único mecanismo de defesa que temos contra a magnitude do irreversível. Oppenheimer recebeu medalhas. Discursos, medalhas,
E voltou para casa com algo que nenhuma comenda militar consegue cobrir. O rosto de uma criança que ele jamais viu, mas que doravante nunca mais conseguiria não imaginar. A América tem um talento peculiar para fabricar heróis, e uma habilidade ainda mais refinada para destruí-los quando deixam de ser convenientes. Oppenheimer durou exatamente 9 anos como símbolo nacional. Depois, viraram-no do avesso. O estupim foi ideológico. A Guerra Fria havia transformado o planeta num tabuleiro de xadrez onde cada peça suspeita precisava ser eliminada antes de se mover. O Senator McCarthy verendo Washington como vessura da ACO. O FBI de Hoover catalogando dissidentes com a obsessão meticulosa de um colecionador de borboletas mortas. E Oppenheimer, com seu histórico de simpatias à esquerda, seus amigos comunistas, sua ex-companheira de partido, tornou-se o alvo perfeito. Lewis Strauss, presidente da Comissão de Energia Atômica, tinha contas antigas a acertar. Oppenheimer havia humilhado publicamente diante do Senado americano anos antes, com aquela arrogância suave e devastadora que só os verdadeiramente inteligentes conseguem executar. Strauss não esqueceu. Homens medíocres com poder raramente esquecem. Em dezembro de 1953, a autorização de segurança de Oppenheimer foi suspensa. O que se seguiu não foi julgamento, foi dissecação pública. Durante 4 semanas de abril de 1954, numa sala abafada em Washington, promotores despejaram sobre o maior cientista vivo da América décadas de correspondências interceptadas, amizades catalogadas, conversas grampeadas e lealdades questionadas. Edward Teller, colega, outrora amigo, subiu ao estrado e enterrou a faca com a precisão de quem passou anos calculando o ângulo exato. Oppenheimer não explodiu. Não implorou. Respondeu com a mesma clareza fria com que resolvia equações impossíveis. Mas a clareza não era o que aquela sala queria. Queria submissão. Em 29 de junho de 1954, a autorização foi revogada definitivamente. Oppenheimer foi declarado risco à segurança nacional, o mesmo homem que havia entregado ao país a arma mais poderosa já concebida pela mente humana. Ele deixou Washington sob um céu cinza que parecia pintado especificamente para aquela cena. Sem câmeras. Sem discursos. Sem medalhas desta vez. Apenas um homem de 50 anos carregando o peso específico de quem descobriu que a ingratidão do poder não tem equação, porque suas variáveis são todas humanas, e o humano é o único elemento que a física nunca conseguiu prever com precisão. Voltou para Princeton. Continuou lecionando. Continuou pensando. Mas o deserto de Trinity permanecia nele, não como memória, mas como condição permanente. Uma explosão que nunca terminou de ecoar. A ironia do destino não chega como trovão. Chega como carta. Em dezembro de 1963, 9 anos após a humilhação pública, quase 2 décadas após Trinity, o telefone de Oppenheimer tocou em seu escritório em Princeton. Do outro lado, a voz protocolar de um assistente da Casa Branca informava que o presidente Lyndon B. Johnson havia decidido conceder-lhe o Prêmio Enrico Fermi, a maior honraria científica do governo americano. A mesma nação que o havia declarado traidor agora o reconhecia como herói. Sem um pedido de desculpas. Sem uma explicação. Sem nenhum acerto de contas com o que havia sido feito. Apenas uma medalha dourada e um cheque de $50 mil, como se o valor monetário pudesse arredondar a equação moral para o número mais conveniente possível. Oppenheimer compareceu à cerimônia. Magro. Cavado. Com aqueles olhos azuis que sempre pareciam estar resolvendo algo que ninguém mais conseguia enxergar. Recebeu a medalha das mãos do mesmo governo que havia despedaçado sua reputação com a eficiência industrial de uma linha de montagem de Detroit. E não disse nada que comprometesse ninguém. Porque gênios verdadeiros entendem que certas vitórias chegam tarde demais para serem celebradas, mas cedo o suficiente para confirmarem o que você já sabia. 3 anos depois, em fevereiro de 1967, Julius Robert Oppenheimer morreu de câncer na garganta. Décadas de cigarros consumidos em noites de cálculos impossíveis cobrando sua comissão final. Tinha 62 anos. A mesma idade em que muitos homens apenas começam a colher o que plantaram. Ele colheu cinzas. Mas a ironia, aquela ironia específica que o destino reserva para os que ousam demais, ainda não havia terminado. Em 2022, o Departamento de Energia dos Estados Unidos anulou oficialmente a revogação de sua autorização de segurança de 1954. Declarou que o processo havia sido conduzido com irregularidades. Que as regras não foram seguidas. Que Oppenheimer, afinal, não era o que disseram que era. 75 anos depois de Trinity.
55 anos após sua morte. A absolvição chegou para um homem que não existia mais para recebê-la, depositada sobre uma lápide com a pontualidade perfeita e absolutamente inútil da burocracia americana. E em algum lugar entre o deserto branco do Novo México e os corredores mármores de Washington, entre o Bhagavad Gita e os dossiês do FBI, entre a luz que não pertencia ao sol e a medalha que chegou tarde demais, existe uma lição que a história insiste em repetir sem que ninguém pareça aprender. Que toda civilização constrói seus destruidores com as próprias mãos. Que todo gênio carrega em si o peso exato daquilo que o mundo não estava pronto para suportar. E que a ironia do destino não é cruel por acidente, é cruel por design. Se essa história te deixou em silêncio por alguns segundos antes de continuar scrollando, então ela cumpriu seu propósito. Oppenheimer não é apenas história. É um espelho. É a pergunta que toda geração precisa responder sobre o preço do progresso e o custo de criar aquilo que não pode ser desfeito. Se você chegou até aqui, você não é espectador passivo, você é o tipo de pessoa que esse canal existe para encontrar. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque as próximas histórias são igualmente pesadas, igualmente necessárias e igualmente impossíveis de ignorar. Comenta aqui embaixo: Oppenheimer foi herói, vilão, ou simplesmente o homem mais honesto que a história produziu, porque pelo menos ele admitiu o que havia feito. Compartilha esse documentário com alguém que acredita que a ciência é neutra, e observa o que acontece com essa crença nos próximos 10 minutos. Até o próximo documento que o mundo preferia que você não soubesse.